Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Bom, vamos lá para mais uma aula hoje. Bom, a nossa aula de hoje é sobre composição da população brasileira e migrações. Uma aula bem bacana de se escutar, então curta o vídeo, compartilhe com seu amigo e vamos lá para a aula. A palavra que eu posso resumir a população brasileira é miscigenação. O que é miscigenação? Miscigenação é a mistura de etnias. Tem loiros, brancos, negros, morenos, amarelos, pardos. O Brasil tem pessoas de cabelo liso, crespo, careca, cacheado, encaracolado, de tudo. O Brasil é uma verdadeira salada de pessoas. E tudo isso graças aos seus três principais grupos étnicos formadores, que foram os indígenas, os europeus e os africanos. Esses grupos que formaram a base da população brasileira. Não foi algo rápido. Na verdade, começou lá em 1500. Na verdade, antes disso, os indígenas. Logo depois vieram os portugueses, os africanos. Aí tivemos italianos, poloneses, alemães, japoneses. Todos esses grupos vindo aqui para o Brasil para formar a população. Eu e você, no caso. É interessante perceber o quê? Que esses grupos de indígenas, eles viviam aqui na nossa região bem antes dos portugueses chegar. E era um grupo muito maior. Acredita-se que em 1500 cerca de 1 milhão de indígenas vivia no interior do Brasil e 2 milhões no litoral, ou seja, cerca de 3 milhões de população de pessoas indígenas viviam aqui no nosso território. Porém, com o passar do tempo, essa população, elas foram se desfazendo por diversos motivos: violência, doença, mudança de costumes. Entenda o seguinte: lá no passado, cerca de 3 mil pessoas viviam aqui em comunidades com sua língua, com sua cultura única, e ela foi simplesmente erradicada do Brasil. Ela foi simplesmente destruída, como falei, por diversos motivos. Hoje em dia, essa população indígena, que ainda resiste, vive nas áreas de reservas de preservação, boa parte dela no interior do Brasil, na região norte, e pouquíssimo aqui no litoral. Cerca de 500 mil no interior e 300 mil, ou seja, muito pouco do que era. Outro grupo também muito importante para a nossa formação, da nossa população, foram os africanos, que vieram para cá de forma forçada, como escravos lá em 1500, 1600, 1700, e que lutaram muito para conseguir a sua libertação. Eles fugiam. Boa parte desses escravos fugiam para lutar contra esse período de escravidão e formavam quilombos. O mais famoso foi Palmares, lá em Pernambuco, Alagoas. E é interessante perceber que esses escravos formaram boa parte da nossa culinária, da nossa língua, dos nossos costumes, dança e por aí vai. Então, os africanos contribuíram muito com essa miscigenação do Brasil. Já os imigrantes, aí vem os portugueses, franceses, espanhóis, alemães, italianos, todos vieram para cá também e também foram muito importantes. Primeiramente os portugueses lá em 1500, quando começaram a colonizar o território brasileiro. Logo após o fim da escravidão, os fazendeiros não queriam contratar os escravos, que antigamente trabalhavam de graça. Agora teriam que pagar? Eles não gostavam disso. E também tinha um programa de embranquecer a população brasileira. Então eles trouxeram vários migrantes italianos lá da Europa para formar a população aqui no Brasil. E eles ficaram muito localizados aqui em São Paulo e também na região sul. Logo após os italianos, eu tive a chegada dos poloneses, dos alemães, dos japoneses, todos eles fugindo da Primeira e Segunda Guerra Mundial que ocorreu lá na Europa e na Ásia. Boa parte deles vieram para o Brasil fugindo das guerras. Falei muito de migração, mas o que é migração? Bom, migração é o ato de se deslocar no espaço, ou a movimentação de entrada e saída de pessoas, ou grupo de pessoas de um lugar para o outro. Essa migração ela vai ser classificada em duas partes. Eu posso chamar de emigrante ou de imigrante. Como assim? O emigrante ele está saindo, está deixando aquele lugar de origem. Já o imigrante ele está chegando nesse destino.
Quer um exemplo bem claro? Vamos lá. Digamos que Joãozinho vai fazer uma viagem, sei lá, de um mês pela Europa, para a França, mais específico. Aos nossos olhares, aqui do Brasil, que está vendo Joãozinho sair do Brasil, ele é um imigrante. Já aos olhares dos franceses que estão recebendo o Joãozinho, ele é um imigrante. Repare o quê? Que todo migrante é ao mesmo tempo um emigrante e um imigrante. O que vai mudar vai ser as pessoas que estão classificando essa migração. Como falei, aos nossos olhares, Joãozinho é um emigrante. Já aos olhares das pessoas lá da França, ele vai ser um imigrante. Então entenda o seguinte: emigrante sai, imigrante entra no destino. E pode ser por diversos motivos. Esses motivos eu vou chamar de fatores de repulsão e fatores de atração. Por exemplo, um lugar ficou muito violento. É um motivo de repulsão. As pessoas estão saindo daquele lugar porque estão sendo expulsas, estão sendo repelidas daquele lugar. Já outro lugar, a segurança, a escola, trabalho, condições de vida muito melhor, vai ser motivos de atração. Então, para todo migrante, para toda e qualquer migração, eu vou ter esses dois fatores agindo também nesses dois quesitos, emigrante e imigrante. Eu tenho diversos tipos de migrações. Migrações internas, internacionais, estrangeiras, externas, definitivas, é quando a pessoa vai e fica de vez, temporária, quando vai fazer uma viagem, o êxodo rural, êxodo urbano, pendular. Geralmente, boa parte aqui faz da escola para casa, da casa para a escola, da escola para casa. Ou seja, é uma migração pendular de um pêndulo de um relógio. Existem inúmeras formas de migrações, mas as mais famosas são essas aqui. Como eu falei com você, êxodo rural, êxodo urbano. O êxodo rural é quando a pessoa sai do campo e vai em direção à cidade. O êxodo urbano está acontecendo muito atualmente, quando as pessoas saem da cidade e vão em direção à área rural, para morar, para viver, empreender e por diante. A migração definitiva, quando a pessoa vai e fica direto vivendo naquele lugar, de um estado para o outro, de um país para o outro. Temporária, geralmente em relação a viagens, e a pendular, como já falei já. No Brasil, eles tiveram 3 momentos de grandes fluxos migratórios. Ambos eles foram marcados por quê? Pela galera do Nordeste saindo aqui e vindo principalmente para onde? Para a região sudeste. De 1950 a 1970, como eu falei aqui, eu tenho diversos fluxos, mas os principais fluxos migratórios são o quê? Do povo do Nordeste para a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, principalmente. Já de 1970 a 1990, esse fluxo ainda permanece, mas perceba que diminuiu muito a quantidade de pessoas que ainda saem daqui e vêm para cá. Aumentou o número de pessoas que saem da região sul e vai à direção norte. E também eu começo a ter o quê? Fluxos de pessoas do nordeste para norte e também aqui, trocar entre estados. É interessante ver o que esse tipo de migração começa a mudar. O fluxo migratório brasileiro ele começa a se distinguir de outras épocas. Já da época de 90 para cá, olha só, esse número de pessoas do Nordeste para cá diminui muito. E começa a surgir migrações dentro do próprio Nordeste. Da região sul, olha só, começa a vir para o Sudeste e do Sudeste para outras regiões, tanto Norte quanto Centro-Sul e região Sudeste. E é interessante ver o quê? Que antigamente as migrações sempre eram do Nordeste para o Sudeste. Agora, aqui, na década de 90 para cá, eu começo a perceber um fluxo migratório da região sudeste para a região nordeste, uma galera retornando para a sua área de origem. Bom, se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Agradeço muito a sua participação, você está aqui até agora. Curta o vídeo, compartilhe, que ajuda muito o canal. Fique com Deus. Tchau, tchau.